A pergunta que mais recebo de homens que estão conhecendo uma mulher nova é: e aí, qual o problema quando uma mulher só tem amigos homens e nenhuma amiga mulher? E essa pergunta é super válida porque muitos caras já perceberam esse padrão, mas não sabem exatamente o que pensar sobre isso. Será que é um sinal de alerta? Será que existe mesmo algum motivo oculto? Ou é só coincidência? Hoje eu vou responder essa e mais 5 perguntas que vocês sempre me fazem sobre esse assunto específico. E não vou dar respostas rasas, não. Vou explicar o que realmente está acontecendo por trás desse comportamento, os sinais que você deve observar e, principalmente, como lidar com essa situação. Então, se você já conheceu uma mulher assim, ou está conhecendo agora, ou só quer entender melhor esse fenômeno, fica até o final, porque essas respostas vão te dar uma clareza que poucos homens têm. Essas perguntas sobre mulheres que só têm amigos homens não são aleatórias. São dúvidas genuínas que muitos homens têm quando estão conhecendo alguém, mas que raramente são discutidas abertamente. E quando você não tem respostas claras para essas questões, fica difícil saber se está entrando em um relacionamento saudável ou se está ignorando sinais importantes. Eu já analisei esse tipo de situação centenas de vezes, com centenas de caras diferentes, e ao longo do tempo fui percebendo padrões muito claros e consistentes. O que vou compartilhar hoje é baseado nessa experiência real. Não em teorias ou achismos. Vamos às perguntas e respostas. A primeira pergunta: é verdade que mulheres que só têm amigos homens têm algum problema de caráter ou comportamento? E a resposta é: nem sempre, mas frequentemente sim. Existe algo acontecendo ali que vale a pena você observar com atenção. Deixa eu explicar por quê. Relacionamentos sociais saudáveis geralmente incluem pessoas de ambos os sexos. Quando uma mulher diz com orgulho que não se dá bem com outras mulheres, ou que prefere a amizade masculina porque tem menos drama, isso muitas vezes revela mais sobre ela do que sobre as outras mulheres. Pensa comigo. Se uma pessoa constantemente tem problemas com um grupo inteiro de pessoas, quem é mais provável que seja o problema? Por exemplo, conheci um caso onde um cara estava namorando uma mulher que dizia que todas as outras mulheres eram falsas e invejosas. Com o tempo, ele descobriu que ela tinha histórico de trair amigas, falar mal pelas costas e criar competição desnecessária. As outras mulheres não a evitavam por inveja, mas por autopreservação. É como se alguém te dissesse: todos os meus ex-chefes eram terríveis. Uma vez, pode ser verdade, mas se foram todos, talvez o problema não esteja só nos chefes. O ponto não é julgar, mas entender que, quando alguém não consegue manter amizades com pessoas do mesmo sexo, frequentemente existe um padrão de comportamento problemático que eventualmente vai aparecer no relacionamento com você também. Segunda pergunta que aparece muito: mas e quando ela diz que só tem amigos homens porque compartilha mais interesses com eles? Essa justificativa pode fazer sentido em alguns casos específicos, mas é importante analisar com cuidado. A resposta direta é: interesses compartilhados são apenas uma parte das amizades saudáveis, não a única base. Vamos entender melhor. É perfeitamente possível que uma mulher tenha hobbies ou interesses profissionais que são predominantemente masculinos. Se ela trabalha em engenharia, joga videogame competitivamente, ou pratica esportes onde há mais homens, naturalmente terá mais contato com homens nesses ambientes. O que você precisa observar é: ela é incapaz de formar conexões femininas, mesmo quando a oportunidade existe, ou ela simplesmente tem um círculo que reflete seus interesses. Uma mulher equilibrada geralmente consegue formar amizades baseadas em outros fatores, além de interesses compartilhados, valores, história de vida, apoio emocional, por exemplo.
Conheço uma mulher que trabalha com programação e passa o dia rodeada de colegas homens. No trabalho, a maioria dos seus amigos são homens. Mas ela também mantém amizades femininas antigas da escola, da família ou de outros contextos. Isso mostra equilíbrio e capacidade de conexão diversificada. O sinal de alerta não é ter muitos amigos homens, mas a incapacidade ou desinteresse em manter qualquer amizade feminina significativa, mesmo quando as oportunidades existem. Isso pode indicar que ela valoriza a atenção masculina acima de conexões genuínas. Terceira pergunta, e essa é interessante. Se uma mulher só tem amigos homens, isso significa que ela está sempre buscando validação masculina ou atenção? A resposta honesta é: em muitos casos, sim, mas vamos entender a nuance aqui. Existem diferentes tipos de validação que as pessoas buscam quando uma mulher consistentemente só se cerca de homens. Frequentemente, existe um componente de busca por atenção e validação específica que ela recebe deles. Isso não significa necessariamente que ela esteja interessada romanticamente em todos esses amigos. Mas a dinâmica de ser a única mulher do grupo proporciona um tipo de atenção especial. Já observei vários casos onde a mulher mantém um círculo de amigos homens que são, na verdade, pretendentes em potencial ou ex-pretendentes que continuam por perto na esperança de uma chance. Ela sabe disso e, mesmo não tendo interesse romântico neles, aprecia a atenção e os benefícios que recebe. Um exemplo clássico. Um cliente meu estava conhecendo uma mulher que tinha 5 melhores amigos. Todos homens, com o tempo. Ele descobriu que 3 deles já tinham tentado algo com ela. Um era um ex-namorado. E o último claramente tinha interesse nela. Ela mantinha todos por perto. Recebia presentes, ajuda, atenção constante, mas insistia que eram apenas amizades. Essa dinâmica revela uma necessidade constante de validação. Isso é problemático porque, quando você entra em um relacionamento com alguém assim, essa pessoa pode continuar buscando esse tipo de validação externa, mesmo estando com você. O que gera insegurança e problemas de confiança. Quarta pergunta, e presta atenção nessa. Como eu sei se os amigos homens dela realmente são só amigos, ou se tem algo mais rolando? A resposta direta é: observe as fronteiras e a transparência. Em amizades genuínas, existem limites claros que são respeitados. Aqui estão os sinais que você deve observar. Ela é transparente sobre essas amizades? Você é incluído ou apresentado a esses amigos? Os amigos respeitam o relacionamento de vocês ou existem comentários inapropriados, toques excessivos ou mensagens em horários estranhos? Uma amizade saudável entre homem e mulher, quando um deles está em um relacionamento, tem características claras. O amigo respeita o relacionamento. Não existe flerte disfarçado de brincadeira. Não há tentativas de passar tempo a sós sem motivo claro. E, principalmente, não há segredos ou conversas que precisam ser escondidas do parceiro, por exemplo. Um cliente meu namorava uma mulher que tinha um melhor amigo. Ela sempre dizia que era como um irmão para ela. Mas esse amigo nunca incluía meu cliente nos planos. Sempre criava situações para ficar sozinho com ela. E ficava visivelmente incomodado quando os dois demonstravam afeto, quando meu cliente questionou. Ela ficou na defensiva e disse que ele estava sendo ciumento. Eventualmente descobriu mensagens inapropriadas entre os dois. O ponto-chave é: amizades verdadeiras não ameaçam relacionamentos saudáveis. Se ela fica defensiva quando você questiona comportamentos estranhos, se esconde conversas, ou se prioriza esses amigos acima do relacionamento, provavelmente as fronteiras não estão claras. E isso é um problema. Quinta pergunta, e essa é complexa. Se eu estou conhecendo uma mulher que só tem amigos homens,
Devo considerar isso um deal breaker? Ou posso dar uma chance? A resposta não é simples. Depende de outros fatores e do contexto geral. Não é necessariamente um motivo para desistir imediatamente, mas definitivamente é algo que merece sua atenção e análise. O que você precisa avaliar são os outros comportamentos e sinais que acompanham essa característica. Observe primeiro como ela fala sobre outras mulheres. Se ela constantemente critica, diminui ou demonstra competitividade tóxica com outras mulheres, isso é um sinal de alerta maior do que simplesmente ter mais amigos homens. Segundo ponto. Qual é a natureza dessas amizades masculinas? São amizades antigas, com limites claros, ou são homens que claramente têm interesse nela e que ela mantém por perto? Terceiro, e muito importante, ela demonstra capacidade de autocrítica e crescimento. Alguém que reconhece seus próprios padrões problemáticos e trabalha para melhorá-los é diferente de alguém que insiste que todas as outras mulheres são o problema, por exemplo. Conheci um caso onde um homem estava conhecendo uma mulher que inicialmente só tinha amigos homens quando ele questionou isso com respeito. Ela explicou que teve experiências negativas com amigas no passado e desenvolveu dificuldade de confiar, no entanto. Ela reconheceu que isso era um padrão que precisava trabalhar e estava fazendo esforços para desenvolver novas amizades femininas. Essa autoconsciência fez toda a diferença. O ponto é, não use isso como um único critério, mas como uma peça do quebra-cabeça. Se vier acompanhado de outros sinais de imaturidade emocional, problemas de fronteiras ou busca constante de validação, aí sim você deve reconsiderar o relacionamento. E para finalizar, a pergunta que mais gera confusão: como devo abordar esse assunto com ela sem parecer controlador ou ciumento? A resposta é: com curiosidade genuína e foco em entendimento, não em acusação. Essa conversa pode ser delicada, mas é possível tê-la de forma saudável. Comece com uma abordagem de curiosidade. Percebi que a maioria dos seus amigos próximos são homens. Como isso aconteceu? Permita que ela explique sua perspectiva sem julgamento inicial. Depois, você pode compartilhar suas observações ou preocupações específicas, sempre focando em comportamentos concretos, não em acusações gerais, por exemplo. Em vez de dizer: você só quer atenção de homens, você pode dizer: notei que quando estamos com seu amigo João, ele faz comentários que me parecem ultrapassar a linha da amizade. E fiquei desconfortável com isso. O timing também importa. Não tenha essa conversa no calor de uma discussão ou quando você estiver com ciúmes. Escolha um momento neutro onde ambos estão calmos e receptivos. Um cliente meu abordou esse assunto de forma exemplar. Ele esperou um momento tranquilo e disse: tenho notado que você tem muitos amigos próximos homens e poucos amigos mulheres. Estou curioso para entender mais sobre suas amizades e como elas funcionam. Isso abriu espaço para uma conversa honesta, onde ela explicou suas experiências passadas. E ele pôde compartilhar suas preocupações específicas sobre fronteiras com alguns desses amigos. O segredo é: mantenha o foco no entendimento mútuo e no estabelecimento de expectativas claras para o relacionamento. Não em controlar com quem ela pode ou não ser amiga. Olha só. Se você reparar bem, todas essas perguntas têm algo em comum. Todas elas tocam no mesmo ponto fundamental: fronteiras emocionais saudáveis e autoconhecimento. No final das contas, não é sobre quantos amigos homens ou mulheres alguém tem, mas sobre a qualidade dessas relações, a transparência e como essas amizades se encaixam em um relacionamento romântico saudável. O que realmente importa é se a pessoa tem consciência de seus próprios padrões, se estabelece limites claros em suas amizades.
E se tem capacidade de construir conexões genuínas, baseadas em mais do que apenas atenção e validação. E agora que você tem essas respostas, você já está muito à frente da maioria. Você tem clareza onde outros têm confusão. Você sabe o que observar além da superfície. Essas foram as perguntas mais comuns sobre mulheres que só têm amigos homens. Mas sabemos que cada situação é única, com nuances e contextos específicos que merecem análise mais aprofundada. Relacionamentos são complexos. E muitas vezes precisamos de orientação personalizada para navegar por essas águas, no material que eu criei. Eu vou além dessas questões básicas e abordo dezenas de situações específicas sobre dinâmicas relacionais, sinais de alerta e como estabelecer relacionamentos saudáveis desde o início. Você vai encontrar respostas para praticamente qualquer situação que possa enfrentar, com estratégias práticas e insights que poucos homens têm acesso. É como ter um manual completo para navegar com confiança no mundo dos relacionamentos modernos. Se você quer ter essa clareza em qualquer situação, deixei o link no primeiro comentário. É só clicar, a escolha é sua, ou você continua tentando decifrar sinais complexos por conta própria, ou você tem acesso a um guia completo baseado em experiências reais e comprovadas. Te vejo do outro lado no próximo vídeo. É isso, até a próxima.